Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar aí sobre algumas questões do São Paulo hoje, tá? Vamos falar sobre a questão do Arthur, contrato do Arthur tem cashback, tá? Lucas Moura, proposta por Lucas Moura e por Ferreirinha e renovação contratual com a New Balance. Em que pé que está? Qual que é a situação? Pode ser reprovado pelo conselho? Tudo isso e muito mais aqui hoje no Papo Brabo Tricolor, tá? Comentem, curtam, compartilhem. Também segue a gente na Rádio Futemais, que a gente tem feito programas semanais lá, que é o Futemais Debate News, tá? A gente tá aí encabeçando esse novo projeto, tá bom? Comentem, curtem, compartilhem e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Giro Brabo, primeiro de notícias aí, vamos falar aí referente a essas questões, tá? O São Paulo fechou a contratação do Arthur, né? O contrato de empréstimo vai até o final deste ano, né? E aí tem metas estipuladas que é com opção de compra do atleta por 6 milhões. É o que a gente estava falando aí na semana passada sobre isso, né? E aí tem uma curiosidade que saiu esse final de semana. O contrato pode ter um certo cashback, né? Que foi a matéria lá, inclusive do GE, do Globo, enfim. Que é o seguinte, caso ele tenha um certo número de jogos, né, o São Paulo vai ter que pagar o salário integral dele no final do ano, né? Ou seja, o São Paulo está pagando 60% dos direitos, e aí esses outros 40% aqui o Botafogo vem pagando recorrentemente nos meses, né? O que ia acontecer no final do contrato do empréstimo? Se o São Paulo não comprar o atleta, não se o São Paulo comprando ou não o atleta, o São Paulo pode devolver esse dinheiro para o Botafogo justamente porque se ele tiver bastante jogos, né? Conforme a meta de jogos. E aí, segundo o Alexandre Vieira, não é uma meta baixa, tá? É uma meta extremamente alta. Então comentem o que vocês acham sobre isso, tá bom? Bom, seguinte, com relação ao contrato da New Balance, tá, gente? Com relação ao contrato da New Balance é bem simples, tá? A diretoria do São Paulo tá tratando com isso, né? Tá olhando o contrato vai para aprovação, né? E aí alguns conselheiros dizem que o contrato não é muito bom, né? Por conta da multa contratual que é muito alta, o tempo de contrato é muito alto, enfim. Tem várias questões aí que eles estão colocando em xeque o Eduardo Toni, né? Eu particularmente preciso, às vezes a gente precisa dar uma olhadinha direito no contrato para ver quanto é que é, tudo. Mas o fato é que está indo para aprovação e o conselho está querendo reprovar o contrato. Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada, precisaria ver o contrato de fato, o que ele tem, o que não tem, para saber se aprova ou não aprova, tá? Então a gente vai tratar isso no papo, uma opinião brava, tá bom? Com relação à questão do Lucas Moura, né? O mercado da bola aí com Lucas Moura e Ferreirinha, né? Lucas Moura recebeu sondagem, segundo o Ramon Ártico, do Al-Ahly, né? E o Ferreirinha do Besiktas, né? Enfim, então vocês liberariam esses dois jogadores para o mundo árabe, né? O Ferreirinha para a Turquia e o próprio Lucas Moura para o mundo árabe ali, ao Ahly, né? Então comentem o que vocês acham. Eu particularmente preciso dar uma olhadinha, certo? Acho que são jogadores ali que de repente, se não desempenharem daqui nesses 18 próximos jogos do São Paulo, eu acho que valeria a pena liberar os atletas. O Ferreirinha não de graça, o Lucas Moura já de graça, porque vence o contrato dele agora no final do ano, né? Mas o Ferreirinha não, o Ferreirinha eu o venderia no caso de vir uma proposta boa. Comentem aí o que vocês acham. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Com relação à opinião braba sobre a questão do contrato do New Balance, é o seguinte. O que eu penso sobre isso? A gente sabe alguns pontos, né? Multa muito alta, um contrato de 5 anos e, claro, a multa ela vai baixando conforme vai passando os anos, tá? 5 anos e 32 milhões de reais anuais. Eu não tô aqui querendo falar que é bom ou é ruim o contrato, né? Eu, particularmente, eu gosto da New Balance. Acho que é uma empresa que tem tratado nos últimos anos o São Paulo com bastante respeito, com bastante carinho, acho que até com torcedor, tá? Acho que o ponto principal para a gente saber se a gente renova ou não esse contrato é o seguinte: se caso o São Paulo é beneficiado desse contrato. Esse contrato é bom para o São Paulo? Ele é ruim para o São Paulo? O que esse contrato comporta para o São Paulo, né? Eu não acho que assim a gente tem que olhar se é bom ou não para o São Paulo, né? Mas a multa é muito alta, tal. Ó, eu trabalho aqui na empresa, eu trabalho com a parte de TI e também vejo os contratos que a gente fecha ali. Claro, a gente pode ver e falar assim, ó, é o seguinte, a gente quer um contrato tal, mas a gente quer adequar o contrato, que a gente quer renovar, mas adequar o contrato. Esse que é o ponto principal, né? A multa é muito alta, vamos colocar 30% do valor, etc e tal, entendeu? Mas enfim, eu quero saber o seguinte: esse contrato é bom ou não para o São Paulo? O que tem de bom? Tem equiparação de igual o que tem o Superbet, equiparação de patrocínio, enfim. Esse que é o ponto principal, entendeu? É bom ou é ruim para o São Paulo? Será que esses conselheiros estão querendo reprovar esse contrato, essa renovação contratual porque é ano de eleição, querem aparecer, etc e tal? Porque
ao que tudo mostra, é muito disso dessa diretoria, né? Desses conselheiros. Querem aparecer em ano eleitoral, entendeu? Essa é a realidade. Eu não vi ninguém reprovando o orçamento de 2024 que teve recorde de déficit financeiro, né? Eu não vi ninguém chegando aqui e falar. Aí tem uma informação também sobre a questão do Belmonte. Querem culpar o Belmonte lá por uma gestão temerária, né? Lá atrás ninguém culpou ele com esses 260 milhões de déficit financeiro, né? Então assim, gente, tem que ver direitinho, tem que analisar o contrato. Não dá para falar, eu sou contra porque é ruim pro São Paulo, eu sou a favor porque é bom pro São Paulo. Não, antes de analisar o contrato a fundo e saber se ele é bom ou não pro São Paulo, né? Comentem o que vocês acham. Eu não sei, eu não consigo dizer que sim ou que não. Eu sou inclinado, eu gosto da New Balance, acho que os produtos são bons. Ela tratou o torcedor do São Paulo com respeito, com carinho, teve boas camisas, né? Agora o fato a questão o contrato é bom ou não para o São Paulo? Este é o meu principal tema. Comentem o que vocês acham. Eu não consigo dizer porque eu não tenho contrato em mãos, então eu não sei se é bom ou ruim para o São Paulo. Bom, pessoal, agora um pouco do mercado da bola, tá? Com relação ao Arthur que chegou e a questão do cashback, né? Do valor que o São Paulo vai pagar por ele, etc. e tal, do contrato, né? Com relação ao jogador, tá? Acho que é um reforço, deveria ter vindo antes, até, né? Não acho ele, claro, um craque de bola, aquela coisa toda, né? O discurso é legal, ele veio, falou que é um sonho da vida dele, etc. O discurso é muito legal, muito bacana, mas vamos ver dentro de campo se ele vai render. O fato é que o Arthur, ele é um cara que, assim, ele iniciou bem e tal, teve boas passagens pelo Red Bull Bragantino, tudo, mas faz 2 anos que ele não joga bola. Essa é a realidade, né, gente? No Zenit não rendeu, também no Botafogo não rendeu, então nos últimos 2 anos não apresentou grandes desempenhos, né? Então vamos ver como que vai ser, 700 mil reais por um jogador ali que é meio questionável, né? Então comentem o que vocês acham sobre o Arthur, né? Com relação ao contrato, como tudo dentro de São Paulo, muito nebuloso, muito estranho, nunca vi esse tipo de contrato de cashback, né, que o São Paulo paga durante o tempo com o salário dele. Se ele atingir uma certa meta, o São Paulo tem que reembolsar o que o Botafogo pagou de salário dele dos 40%, né? Então eu nunca vi esse tipo de contrato, vamos ver como que vai ser até o final do ano, né? Enfim, então assim, gente, a verdade é uma só, tá? A gente só consegue saber do Arthur no final, quando ele jogar, né? Um jogador mais tático, com drible em velocidade, não um drible curto, né? Enfim, então comentem o que vocês acham da chegada do Arthur, tá? Com relação às propostas que foi dita pelo Ramon Ártico de Lucas e Ferreirinha, né? O Lucas iria para a Arábia, né? Eu particularmente, se caso chegue uma proposta dele no meio do ano para a Arábia, eu não faria esforço para ficar com o Lucas. Eu respeito muito o Lucas, acho que é um ídolo do São Paulo, sim, tá? Gosto muito dele. Mas o fato é que não vem rendendo como deveria. E você pagar quase 2 milhões para um atleta para o rendimento do Lucas, eu acho que não vale a pena. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? O fato é que a gente só vai saber disso aí lá pro meio do ano, tá? Com relação ao Ferreirinha, eu acho que se chegar uma proposta legal para vender o Ferreirinha lá pro Besiktas, né? Que é o que tá se dizendo aí, eu também não faria muito esforço para ficar com o Ferreirinha. Acho que é um jogador muito questionável. A gente abriria espaço para Luke e TT ali para jogar nessa faixa de campo, né? Enfim, na minha visão, seria um pouco mais sobre isso, sobre abrir espaço para a base jogar, né? Comentem aí o que vocês acham, tá? Comentem aí o que vocês acham sobre tudo isso, sobre essa questão do mercado da bola. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Comentem aí o que vocês acham sobre as questões, né, do mercado da bola, do próprio questão do contrato do Arthur, do contrato aí da New Balance que está sendo discutido, enfim. Comentem sobre tudo isso, deixe seu like, se inscreve no canal, não deixa de ir lá na Rádio Futemais e se inscrever também, tá? Seguir nas redes sociais, a gente tá com um programa aí toda semana, né? Que é o Futemais Debate News, né? Então esse programa aí tem que a gente desenvolveu aí, foi o piloto na semana passada e nas próximas semanas aí a gente pretende fazer, geralmente é uma vez na semana, geralmente às quintas-feiras. Quando tiver jogos do São Paulo nas quintas, vamos fazer às terças, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.